Câmara Online no ar, cobertura de mais uma sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, a 12ª sessão ordinária, com 6 projetos na pauta. Ao meu lado, o líder do governo, vereador Jorge Martins Salgado. Vereador, mais uma sessão passando aí, 6 projetos tratados, o senhor passando com um projeto aqui importantíssimo sobre disposição de algumas determinações para academias no município. O senhor pode explicar sobre o que se trata? Nós estamos encontrando, inclusive, ainda, apesar de grande divulgação, grande trabalho que a gente vem fazendo, trabalho preventivo na cidade, mas a gente se encontra ainda com grandes jovens ainda, um número elevado de pessoas que usam alguns anabolizantes ainda indiscriminadamente. Então nós temos que tomar alguns cuidados e alertar para algumas consequências que isso pode acontecer à saúde do ser humano. Não é só nas academias, é nos clubes, é nas áreas de diversões, onde você vai praticar uma atividade física, um esporte. Então você tem que ter uma orientação saudável para você ter uma vida saudável. Fazer um esporte, como todos nós requeremos, para a nossa condição física. É uma condição hoje que, até por consequências do dia de hoje do mundo, né, de temperaturas e climáticas, nós precisamos ter sim a adequação necessária. Então vem aí os cartazes que ficam aí às academias, aos clubes municipais, particulares da rede, para que faça a sua divulgação do que pode causar o uso indiscriminado dos anabolizantes. Obrigado, vereador. O vereador Paulo Botura também aprovou o projeto na sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Bom, na verdade, busca, adequar a lei lá atrás de a lei 3.347 de 94. Então ela adapta, na verdade, as alterações de terminologia apresentada, porque à época eram inválidos e nós estamos alterando para a pessoa com deficiência. Quando menor exposto, para menor impúbere, para deficiência física ou mental, para deficiência física ou intelectual. A inclusão também neste projeto de lei, uma inovação de portadores de doenças degenerativas para o benefício da lei. Ou seja, a característica própria que vão buscar dentro do seio da sociedade para aquelas famílias que contêm esse tipo de problema, que não é problema na verdade, mas é uma alteração e de inovação, ou seja, a isenção de IPTU para todas essas pessoas alinhadas nesses artigos que eu acabei de citar. Então, esse projeto, na verdade, ele tem um benefício social. E aí é contemplar, na verdade, as famílias para amenizar os custos para com essas pessoas. O Dia do Trabalho e do Trabalhador também foi lembrado na tribuna da Câmara Municipal de São Caetano. Vereador Sidão, do sindicato, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, lembrou deste momento difícil que os trabalhadores estão vivendo, né, Sidão? No Brasil, esse momento aqui, não se tem o que comemorar, né? Não resta dúvida, você falou com muita propriedade. O momento atual, diria que não é momento de comemorar. Apesar de ser o Dia do Trabalhador, o Dia Internacional do Trabalhador, nós devemos muitas coisas a este dia, porque pela luta constante dos trabalhadores, e foram contemplados e homenageados como o Dia do Trabalhador. Infelizmente, a atual conjuntura não é propícia para que a gente possa comemorar, mas ao mesmo tempo chama-se por uma reflexão que a gente tem que buscar alternativas, amadurecer em toda a crise que há um amadurecimento por parte das pessoas envolvidas, principalmente os trabalhadores que têm que administrar determinada situação, e isso realmente fortalece o trabalhador no seu dia a dia. Nós estamos torcendo para que haja uma definição em toda essa política que nós estamos vivendo atualmente e que os trabalhadores voltem a sorrir. E o Brasil também volte a sorrir. E isso é o que nós esperamos e lutamos no dia a dia. No tema Dia do Trabalho e do Trabalhador, vereador Éder Xavier foi àquela tribuna ali, e falou também sobre esse dia. Vereador Éder Xavier, o trabalhador nesse momento tem o que comemorar? Quando você diz, Marcos Savoy,
neste momento, é evidente neste momento do país, e todos nós deste país brasileiros, estamos mais do que certos de que a situação não está nada boa neste país. Está tão ruim como nunca esteve tão ruim. Ou seja, nós todos sabemos, já parece até carne de vaca falar sobre isso, mas vamos falar. Inflação, dólar disparando, desemprego, desorganização, o Congresso, o Senado tendo um posicionamento diferente, uma posição diferente do que a Câmara Federal. O Cunha quer uma coisa e o Renan quer outra, interesses pessoais. Então, o Supremo Tribunal Federal judicializando os atos políticos, o capital fugindo do Brasil, as agências que estão informando como deve se aplicar o capital no Brasil, saindo de compromisso de dizer que o Brasil é um lugar seguro para investimento do capital estrangeiro. E como disse, inflação, desemprego. Então é muito ruim como está o Brasil. Então o trabalhador, que é aquele que precisa de uma administração correta para que possa manter o seu emprego, o trabalhador não tem absolutamente nada a comemorar. Mas eu quero fazer também um apelo para quem acompanha você, Marcos Savoy, no sentido de que se o povo não fizer por si mesmo, nada acontecerá de positivo para o próprio povo. Então nós vemos aí na história recente, nesta contemporaneidade, nós vemos, por exemplo, o povo se levantando no Brasil para exigir que a passagem não fosse tão cara como foi o ano passado, retrasado. O povo levantou também para dizer, nós não aguentamos mais você, Dilma. Mas tem o dia seguinte, depois do impeachment, que pelo tudo que parece, haverá o impeachment da senhora Dilma. O dia seguinte, só o povo precisa saber que tem que ficar, o povo tem que saber, que tem que ficar alerta, que tem que estar nas ruas novamente, para dizer para o seu Temer, para dizer para o Congresso, nós somos o titular do direito nessa república. Então, todo o poder emana do povo, o povo tem que dizer, é de nós que emana o poder, e nosso nome é exercido por vocês, mas nós vamos ficar em alerta para dizer o que nós precisamos, para nunca mais cairmos na esparrela do lulopetismo que destruiu o Brasil. Agora, vereador Éder Xavier, São Caetano, nós temos duas fontes de renda assim, muito significativas para o município. O senhor também falava sobre isso, né? O que traz um problema gravíssimo para São Caetano, que é a GM, né? Na geração de empregos tal, e também dos impostos. E a própria Petrobras, nesse momento, tendo o combustível lá embaixo. O que isso significa para o município? O município tem que espernear, saber fazer gestão, senão no momento desse vai para o vinagre, né, vereador? Nunca teve situação em oposição. Por não haver nunca situação em oposição, não foi discutido nunca com o povo e feito um projeto para que São Caetano encontrasse a sua vocação econômica. São Caetano vive dependendo quase 50% dos impostos, realmente, do IPI da General Motors e do ICM da Petrobras, que aqui tem uma distribuidora de produtos do petróleo. Então, isso é horrível para São Caetano do Sul. Nós estamos na mão de duas empresas. Então você imagina, nós, São Caetano do Sul, que temos uma enorme dívida gerada pela administração do senhor Auríquio, uma enorme dívida, um rombo nos cofres públicos para o povo pagar, com os impostos, com o IPTU, o aumento do IPTU muito alto em São Caetano. Então, nós que temos temos mais, que o povo não está discutindo e não sabe. Infelizmente, a administração não está passando essa informação. Nós temos mais quase 150 milhões de precatórios para pagar. Coisas que foram feitas e débito que ficou já é precatório, já transitou em julgado. O São Caetano tem que pagar. É de fatos que aconteceram há 30, 40, 50 anos. Por exemplo, lá quando abriu o buracão, que era o buracão da cerâmica, para fazer uma cidade diferente lá, aquilo começou e parou. Parou, a empresa que começou aquilo brigou com o prefeito, tem um precatório de quase 80 milhões para pagar. Então nós temos muita dívida. São Caetano não tem a vocação e não pode ficar na mão da GM e da Petrobras. Portanto, nós temos sim, certamente, que discutir agora nas eleições de 2016. Temos que discutir com a população e encontrarmos para São Caetano uma vocação que tenha sustentação da economia.
Eu sempre proponho há mais de 30 anos, desde quando fui diretor da Associação Comercial, que São Caetano do Sul, o poder público e a iniciativa privada façam um pacto a fim de que São Caetano do Sul seja a cidade da tecnologia e da informação. Nós precisamos discutir isso com a população agora no ano de 2016, onde haverá as eleições, e o povo está atento às propostas de governabilidade para São Caetano. Então, os candidatos a prefeito, os vereadores devem discutir com a população se nós temos ou não que encontrar uma vocação e fazer um compromisso com a população. Nós vamos colocar em prática, numa parceria da iniciativa privada com o capital, de fazer São Caetano do Sul a cidade temática da tecnologia da informação.